Quem também faz parte da história de 70 anos do jornal O Dia é o jornalista Mussolini Guedes, editor-chefe do Impresso por 2 vezes e escritor que compilou em livro os principais fatos noticiados em cada década no Piauí. Bom, gente, eu particularmente conversei com ele, posso dizer para vocês, é muito bom de verdade a gente poder trazer a história do jornal que tem credibilidade. 70 anos, confere. Em 1951, uma história começou no jornal, isso mesmo. E você sabe qual é o jornal que eu estou falando? Jornal O Dia. Em 1951, essa história começou. E durante esses 70 anos, praticamente quase 70 anos, muitas histórias a contar. E é claro que eu estou aqui do lado do nosso jornalista Mussolini Guedes. Ele que vai poder conversar um pouquinho sobre a história do jornal O Dia, que, claro, faz seus 70 anos neste ano de 2021. E ele que foi editor-chefe 2 vezes, tem muitas informações para trazer para a gente. Tudo bem? Olá, Vanusa, tudo bem? Satisfação estar participando aqui dessa história do jornal, né? Do jornalismo, da comunicação do Piauí, que é muito rica essa história do jornal O Dia e muito valiosa. São 70 anos praticamente nesse ano de 2021. E eu acho que mais do que todo mundo você tem grandes histórias para contar. E o que mudou com a chegada do jornal O Dia para, enfim, os leitores que até hoje depositam credibilidade? 70 anos não é para qualquer jornal. Chegou aí o mundo da tecnologia, mas o jornal permaneceu com a sua credibilidade. No que se deve essa credibilidade toda e o próprio respeito do leitor para com o jornal? Então, eu acho que a maior contribuição do jornal O Dia, que o jornal O Dia deu para a imprensa do Piauí e para as comunicações em geral, foi uma quebra de paradigma, digamos assim, o jornal O Dia quebrou um padrão de comportamento, de prática, de postura da imprensa da época e profissionalizou a imprensa. Não sou eu que estou dizendo, isso todos os estudos, eles demonstram, estudos de pesquisadores, de estudantes, de profissionais da área, de professores, demonstram essa modificação que o jornal O Dia, ao surgir, promoveu nas comunicações do Piauí. Mas ele evoluiu para um trabalho mais profissional, digamos assim, sobretudo a partir da década de 50, modernizou o equipamento, comprou equipamentos novos e começou a trabalhar um conteúdo editorial mais voltado para a comunicação e para a informação. E aí isso se consolidou com a compra do jornal pelo Coronel Miranda, né, Otávio Miranda, que tinha sido deputado, era coronel do Exército já aposentado, na reserva, né? E aí ele, empresário de várias áreas, fundou o Jockey Club, permitiu esse povoamento dessa zona leste, dessa área leste do Puti, e aí permitiu o crescimento de Teresina para aquela região. E o primeiro editor-chefe do jornal, na era já do Coronel Miranda, foi José Lopes dos Santos, que era uma pessoa muito qualificada, muito culta. Tinha sido já prefeito de São Miguel do Tapuio, foi juiz eleitoral e foi depois secretário em vários governos que vieram. Foi, na realidade, um boom de informação e de credibilidade numa época que a sociedade precisava de um jornal que pudesse também levar a informação até o povo, como o povo realmente também precisava, né? Interessante que tem isso, essa questão do valor da informação, do valor do jornal como veículo de informação. Isso é incontestável. E o jornal Coronel Miranda teve essa sabedoria da importância, da dimensão do valor da informação. O jornal O Dia, por incrível que pareça, isso é uma coisa muito fantástica. Criou mercados paralelos, não era mais só a comunicação ou a informação jornalística, mas serviços gráficos, publicidade, anúncios, tudo isso
veio em decorrência desse processo de modernização que o jornal experimentou nessa década de 60, início de 70. Agora, algo que a gente percebe nesses 70 anos do jornal O Dia, que se completa nesse ano de 2021, é que enquanto muitos desistiram, ele sempre se manteve firme. Você que foi editor-chefe durante 2 vezes, em 2 situações da sua vida, pode nos contar um pouco dessa história. O que foi mais relevante? Mais relevante é a decisão da família de manter o jornal. O jornal, depois do Coronel Miranda, ele passou por várias fases. Lógico, toda empresa, não é de hoje, toda empresa passa por crises e passa por situações. Mas a família, em diferentes épocas, em diferentes cenários, sempre teve isso muito, muito consciente. O jornal precisa ser mantido. E a família, os familiares dele, os outros que vieram, Dona Valcira, Doutor Volmar, Doutor Valmir, tiveram essa sabedoria de manter esse, não é nem um padrão de comportamento, mas é uma política mesmo de comunicação. Agora, o que a gente percebe através deste grupo, né, que tem aí o jornal, tem também a gráfica, tem o portal, né, tem a TV, tem a rádio. O que a gente percebe, eu não sei se você percebe isso também, é que é uma empresa que sempre respeitou os seus colaboradores, sempre respeitou os seus profissionais e que voltam a respeitar novamente, porque você está hoje aqui, com quase 70 anos de jornal, O Dia, fazendo um livro e buscando todas aquelas informações. O que falar de um jornal que tem 70 anos e o que falar, na verdade, dessa empresa que sempre demonstrou credibilidade, mas também respeito aos seus colaboradores e principalmente ao leitor? E eu tirei uma foto e coloquei no Instagram, né? Saudade dos tempos e tal. E várias pessoas que trabalharam aqui comentaram, quer dizer, de certa forma aquilo ali, aquela saudade que eu manifestei, contemplou muita gente que trabalhou aqui. E todo mundo tem esse carinho muito especial pelo Jornal O Dia, que é uma coisa que se mantém há muito tempo. Fui o único jornalista que editou 2 vezes, do maior orgulho isso, do Jornal O Dia. E aí você tem espaço. Você tem espaço aqui para você fazer aquilo que você acha que é bom do ponto de vista profissional e do ponto de vista de comunicação. Mas eu queria que você pudesse, para finalizar, dizer para a gente, nessas histórias todas, durante esses quase 70 anos, quem não está mais entre nós e foi muito importante e até hoje chama a atenção dos nossos leitores como lembrança. Ele foi importante. Eu acho assim que, sem sombra de dúvida, foi José Lopes dos Santos. Ele acha que ele foi a figura mais fundamental para o jornal O Dia. Depois do Coronel Miranda, certamente José Lopes dos Santos foi a figura, foi a pessoa, isso em todos os aspectos, mais importante para o jornal. Porque ele deu, seguindo uma lógica definida, um padrão, digamos assim, definido pelo Coronel Miranda, ele implantou toda uma forma de comunicar, de fazer comunicação, de fazer jornalismo. E isso ele soube fazer com muita maestria. E ele era um cara, super culto e tudo, enfim, acho que certamente seria ele.